O governo Donald Trump suspendeu a autorização da Universidade de Harvard para receber estudantes estrangeiros. E os estudantes internacionais que estão matriculados teriam de pedir transferência para outra instituição de ensino. É considerada uma gravíssima escalada no que se caracteriza uma ofensiva do governo contra não só essa instituição, mas ela no centro do foco. Reportagem de Mariana Giangiacomo. O Departamento de Segurança Interna cancelou a certificação do programa de estudantes e visitantes de intercâmbio de Harvard. A chefe da pasta, Kristi Noem, disse que a universidade está sendo responsabilizada por promover violência, antissemitismo e por coordenar com o Partido Comunista Chinês em suas dependências. O governo americano reforçou que deseja tomar a mesma medida em outras universidades. Harvard divulgou um comunicado em que diz que a política é ilegal e acusou o governo de retaliação. A universidade reiterou que continua totalmente comprometida em manter a capacidade de receber alunos e pesquisadores de mais de 140 países. No ano escolar de 2024 a 2025, Harvard matriculou quase 7 mil alunos internacionais, o equivalente a quase 30% das inscrições. Segundo a Associação de Educadores Internacionais, os estudantes estrangeiros também estimulam a economia local, além de pagarem mensalidades que ajudam a sustentar as instituições acadêmicas. Minutos após o anúncio, o juiz federal Jeffrey White bloqueou os esforços de Trump para encerrar o status legal de estudantes estrangeiros. Em abril, o governo começou a cancelar os registros de milhares de alunos internacionais. Desde que tomou posse, Donald Trump manteve os ataques não só contra Harvard, mas contra todo o sistema educacional americano. Ele assinou uma ordem executiva desmantelando o Departamento de Educação do país, demitindo metade da equipe e fechando a repartição aos poucos, algo que também foi negado pela Justiça. Especificamente contra Harvard, Trump ameaçou congelar todo o financiamento federal, algo que cumpriu parcialmente quando tirou mais de 3 bilhões de dólares em subsídios à universidade. Trump pressionou Harvard pelo fim do programa de diversidade da instituição e uma mudança no corpo docente da universidade. Harvard negou prontamente, dizendo não abrir mão da independência e dos direitos constitucionais, e processou o governo americano. Trump, então, prometeu tributar a instituição como uma entidade política e depois anunciou a retirada da isenção fiscal de Harvard. A Casa Branca acusa Harvard e outras universidades de promoverem antissemitismo nos campi, mas não fornece provas das irregularidades. Ao mesmo tempo, a administração tenta revogar vistos de estudantes que participaram de protestos pró-Palestina no ano passado. André, começando por você, é curiosa, de certo curiosa, eu estou falando em busca de uma palavra melhor, encontrei só essa por enquanto. Essa postura do Trump em relação não só a Harvard, mas em relação àquela Ivy League, que são aquelas instituições de altíssimo prestígio, sobretudo ali na costa leste americana, porque ele é egresso dessas instituições. Então, se tem um lado psicológico pessoal, tem o outro, no qual ele fincou o pé com êxito na campanha eleitoral dele, quer dizer, eu vou atacar essas elites, particularmente as elites dos blue states, as elites cosmopolitas, as elites acadêmicas, que são as elites que, na verdade, traíram o espírito americano e desprezaram a situação na qual vivem os seus cidadãos comuns. O que é que explica, na verdade, essa postura tão hostil dele? Pois bem, vale lembrar, como você diz, William, que são mais de 5 mil universidades e faculdades nos Estados Unidos. Então, o mundo da Harvard é muito exclusivo, essas Ivy Leagues que você mencionou. Onde eu dou aula, por exemplo, é uma universidade estadual que é bem longe de Harvard. Só que essa hostilidade contra as universidades também nos afeta. Por exemplo, no estado de Louisiana, muitos alunos, não só na minha universidade, como no estado, têm tido seus vistos para alunos estrangeiros cancelados nos últimos meses. Isso não só, eu acho, reflete essa hostilidade, né, à missão das universidades, mas também, de um lado assim, bem materialista mesmo, afeta as finanças das universidades, porque os alunos estrangeiros pagam mais do que alunos do nosso estado.
Então, não é só assim, é a Harvard, sabe, tem muito recurso, é uma universidade muito seleta, mas reflete uma hostilidade não só com essas universidades da elite mesmo, né? Os reflexos vão ser, todos nós vamos sentir. Agora, com a Harvard em si, eu acho que você colocou bem, tem uma história, né, de ligações com, por exemplo, o governo Kennedy, lá nos anos 60, vários dos seus quadros, ministros tal, vieram da Harvard. Harvard tem essa história ligada ao Partido Democrata. Então, eu acho que isso não pode ser desvinculado, né, dessa hostilidade que, enfim, parece muito animar mesmo o Trump, né? Realmente ele parece ter uma fúria, uma vingança contra essa universidade, mas, repito, eu acho que vai afetar não só esse mundo seleto das Ivies, mas o sistema das universidades no país inteiro. Tiago, vindo para você, onde que você coloca mais ênfase ao analisar o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo, em maneira abrangente, uma guerra cultural. Nós estamos vendo na agenda política do Trump uma reiteração, várias vezes ao dia, de perseguir uma agenda anti-woke, qualquer que seja a definição que se dê a uma agenda anti-woke. A gente vê a reiteração de uma série de princípios que vem lá do movimento MAGA, em relação à destruição do Estado e às suas instituições, especialmente instituições que produzem conhecimento. E a gente vê um empenho quase pessoal dele em relação a essas instituições como Harvard, que tem essa imensa projeção numa elite da qual o Trump vem e com a qual ele tem uma relação pessoal ao longo da biografia dele muito difícil. Onde você põe a sua ênfase? Olha, a filosofia e a palavra que você usou de guerra cultural, ela é uma palavra muito forte e ela é real porque ela acabou se unindo ao histórico do próprio Trump como na formação dele como empresário, como homem e como figura icônica nos Estados Unidos. Desde os anos 80, o Trump ataca as universidades Ivy League. Durante o primeiro mandato dele, ele mandou uma ordem para a Universidade da Pensilvânia, onde ele proibiu a Universidade da Pensilvânia de divulgar o histórico acadêmico dele. E todos aqueles principais nomes ao redor dele, que a grande maioria que ocupa a Casa Branca são de pessoas formadas em Harvard, em Yale, em Princeton, nessas universidades de Ivy League, isso nunca é mencionado pelo Trump. Ele sempre menciona a lealdade particular desse indivíduo, ao invés de mencionar o seu histórico intelectual, utilizar essas universidades como uma forma de elevar o seu círculo de assessores. Mas o Trump ele tem uma história pessoal, desde os anos 80, muito estranha, muito pesada contra essas universidades Ivy League. Ele tentou montar a universidade dele, a Trump University, onde ele falava na época que era uma universidade para o povo que almeja ser grandes lideranças empresariais nos Estados Unidos, de uma forma claramente onde, em várias entrevistas da época, ele dizia que essas universidades de Ivy League elas eram clubes fechados que impediam a chegada de vários tipos de cidadãos. Então, quando isso começa transplantado para hoje, se encaixa muito perfeitamente com o momento no qual nós vivemos, que é esse momento de polarização, e essa polarização, como eu já mencionei anteriormente, ela é uma polarização que ela unifica em cima do que você odeia, e não necessariamente em cima do que você gosta. Então, identificar o que você odeia, seja uma universidade, seja uma ideia, isso acabou casando muito com os desejos dos movimentos MAGA, do movimento anti-woke, e do movimento de exclusão, de sentimento de exclusão de parte da população americana em relação às elites, mas também casou com o histórico do Trump. E aí leva a essa ênfase dele e quase uma cruzada pessoal em relação a Harvard, que representa todas, mas como o professor bem falou. Mas hoje Harvard é um saco de pancada preferencial pelo nome. Agora, André, a gente lê muito na imprensa americana comentários na seguinte direção. Nós não estamos vendo só um ataque a instituições como Harvard, individualizada ali, né, especificamente Harvard.
Nós estamos vivendo um ataque ao conhecimento. Algumas das decisões que Trump tomou, por exemplo, no setor do complexo industrial militar. Outras que ele tomou no topo do Pentágono são claramente cortes horizontais em cima de todo tipo de elite pensante. Os ataques, por exemplo, contra grandes escritórios de advocacia têm um caráter também de duvidar da capacidade que isso é uma indústria em si, a indústria dos grandes escritórios de advocacia nos Estados Unidos. A forma como ele encara o funcionamento do judiciário. Mas voltando para a questão do campo do conhecimento, que é onde você atua, que tipo de consequência você já identifica? Pois bem, eu acho que o que liga muitas das atividades disruptivas, né, nesse novo governo Trump se a gente for pegar ações em imigração, universidades, esses casos que você elencou, eu acho que o que une tudo isso é uma sensação, sendo justo assim com a mentalidade do trumpista, que essas instituições não estão servindo o americano assim, médio. Então, por exemplo, se a Harvard deixar de admitir alunos estrangeiros, isso haveria de abrir vagas para alunos americanos, que também, eles diriam, talvez são merecedores também, deveriam estar lá e não alunos estrangeiros. Também é o mesmo argumento com imigração. Esses empregos deveriam ser para americanos. O Tiago me fez lembrar que, por exemplo, o Trump falava, não, porque se Harvard tivesse funcionando direito, o Barack Obama jamais teria conseguido entrar lá, por causa das ações afirmativas. Então ele tem, né, essa sensação de que não está rendendo para o americano médio. Agora, isso me parece um ato de autossabotagem completamente sem paralelos na história recente do país. O que fez os Estados Unidos, né, o que fez possível o século americano, não foi só a capacidade bélica dos Estados Unidos, por exemplo, foi também esse soft power que a gente tanto fala. Sim, Hollywood, a indústria cultural e tal, mas também essa rede maravilhosa do ensino superior que o país tem. Mencionei, são mais de 5 mil, eu fui ver, acho que são 5.300, mais ou menos, faculdades e universidades. Que vem gente de todo mundo, né? Conhecer a cultura americana, conhecer americanos. Isso tem produzido coisas maravilhosas para os Estados Unidos no exterior e que nessa mania de tentar mudar tudo para supostamente beneficiar os americanos, eu acho que é muita coisa sendo perdida nesse processo que, claro, eu acho que é possível remediar isso, de reconstruir isso no futuro, mas feito tudo nesse governo até agora, vai demorar para ser consertado os danos dessas políticas. Tiago, há uma associação direta entre a capacidade de inovação tecnológica americana e geração de conhecimento. A gente fala hoje que nós estamos na economia do conhecimento e que quem quiser prevalecer em escala planetária tem que ser capaz de gerar exatamente isso, conhecimento e inovação. Em que medida o que o Trump faz em relação às universidades afeta diretamente o esforço americano em inovação? Afeta diretamente e de uma forma que de fato, como o professor mencionou, o professor André, é altamente contraditória. Porque hoje o principal embate dos Estados Unidos, proclamado pelo Trump, executado pelo Trump, e uma das bandeiras da política externa do Trump é o embate com a China. Quando nós categorizamos os tipos de embate que existem hoje entre os Estados Unidos e China, nós temos embates políticos, geopolíticos, comerciais, conceituais, mas o mais importante de todos é o tecnológico. E esse embate tecnológico, principalmente dentro de duas subcategorias, inteligência artificial e computação quântica, elas dependem exclusivamente de pesquisa e de pessoas que são capazes de conduzir essas pesquisas. Hoje, 90% dos chips semicondutores utilizados no mundo são produzidos pela TSMC em Taiwan. A TSMC contrata, assim que uma pessoa, um físico,
obtém a PhD dele. Esse indivíduo ele trabalha na TSMC fazendo o turno da madrugada. O turno da madrugada é algo que paga menos e cansa muito. Para isso, Taiwan precisa atrair especialistas do planeta inteiro que estejam dispostos a aprender sobre chips semicondutores num ambiente que não é dos mais confortáveis. Mas para isso você precisa de volume. Você precisa de volume e de projeto. Se você corta os projetos nos Estados Unidos, você diminui a quantidade de indivíduos que são capazes de fazer esse tipo de trabalho, diminuindo consideravelmente a capacidade dos Estados Unidos de brigar com a China nas duas categorias que são extremamente importantes, tanto para o setor militar quanto para o setor de inovação como um todo. Que capacidade tem, por exemplo, todo esse ecossistema, começando por Harvard, a gente indicou na reportagem da Mariana Giangiacomo, de fazer frente ao que está acontecendo, André? Então, a Harvard, até que eu acho que consegue navegar, não só porque ele tem um endowment, né, que é o fundo, basicamente, da universidade, é muito robusto. Então, e também uma rede de ex-alunos, de alumni, de aliados bem poderosos. Mas o que eu temo ainda mais do que os efeitos sobre Harvard, propriamente, de novo, é esse efeito cascata, né, sobre essa rede tão valiosa no país inteiro. Então, eu acho assim, nós estamos falando da Harvard, que merece nossa atenção, mas eu temo que assim, é apenas o primeiro ato, porque a Kristi Noem foi mencionada na reportagem, a secretária da Segurança Interna, falou com todas as letras, olha, todas as outras universidades, é melhor vocês irem se acertando, porque, né, isso vai chegar a todos vocês. E isso causa, assim, calafrios no país inteiro entre essas instituições universitárias. Até na minha universidade, toda semana a gente recebe um boletim, assim, sobre a pesquisa da universidade. Tal departamento recebeu essa quantia do governo federal, está fazendo essa pesquisa e tal. Agora, toda semana gente, X número de dólares foi afetado, está congelado, mas, por favor, segue na sua pesquisa. Então, essa incerteza, de novo, eu acho que faz parte do modo trumpista de governar, que é gerar incerteza, gerar um certo caos para que as instituições, os indivíduos, em várias áreas da vida nacional, não sabem direito quais são as regras, né, qual é a visão do próximo ano, 3 anos, 5 anos. Eu acho que o Trump se beneficia dessa incerteza. Ele procura gerar essa incerteza. Então, assim, Harvard consegue, eu acho, navegar, mas ao atacar Harvard, cria condições que afetam todos nós. E isso, o Thiago falou tão bem, assim, não só afeta a nossa missão de ensinar alunos, né? Afeta esse sistema de incubação tecnológica que ajudou a tornar os Estados Unidos o que é. E, repito, é uma arte de autossabotagem tão clara e tão trágica. Tiago, eu tenho um minutinho ainda, um pouquinho menos de um minuto para você encerrar o programa. E no âmbito político, se articula alguma coisa que ofereça resistência ao que Trump está fazendo no campo do conhecimento? Sim, conversei com várias pessoas ligadas ao Partido Republicano, está bem dividido, né? Tem várias pessoas que se formaram em Harvard, Yale, Princeton, na Johns Hopkins, entre várias outras, e que entendem que esse não é o caminho aí. Mas, ao mesmo tempo, o temor de uma retaliação é maior do que as suas próprias percepções. E uma coisa que acaba muito fundamentando esse ambiente nos Estados Unidos é que a única coisa que justifica o improviso é a incerteza. Então, esse é um governo que a incerteza é interessante porque ela justifica o improviso. E a falta de planejamento é algo que fica muito claro por conta da agressividade de determinadas decisões. Se, por um lado, existe um planejamento que é um pouco mais claro, concordando ou não, na área da imigração, na área das universidades, o improviso é muito claro e isso gera, e a incerteza acaba beneficiando.